Boa noite, meninos. Tudo bom? Vamos para mais uma resolução de exercícios, ok? Eu vou voltar um pouquinho nos exercícios do movimento uniforme, tá? Relembrando, o movimento uniforme é aquele movimento onde a velocidade é sempre constante com o passar do tempo. A velocidade não varia, ok? Especificamente, vamos fazer um exercício do movimento retilíneo uniforme, ou seja, é aquele movimento que o corpo, o móvel, ele anda sempre em linha reta, como uma trajetória retilínea, e não varia sua velocidade com o passar do tempo. Beleza? Bom, a questão é a seguinte. A questão está na página 45 e é o exercício número 15. Diz o seguinte. Dois trens se deslocam sobre trilhos paralelos em movimento retilíneo uniforme, ou seja, MRU, velocidade constante. Então aqui eu tenho o primeiro trem e tenho o segundo trem. Lembrando, aqui eu não tenho uma partícula, eu tenho o quê? Um corpo extenso. Então, o comprimento dos trens vão influenciar no movimento. Por isso, se você perceber aqui, ó, você tem o trem B na frente e o trem A atrás. Tá vendo que a traseira do trem A bate certinho com a frente do trem. Desculpa, a traseira do trem B bate certinho com a frente do trem A e você tem um comprimento. Se eu posso somar aqui o 32, desculpa, o 32 metros com 40 metros, eu vou ter um comprimento total, como se eu tivesse os dois trens juntos. Então aqui está o trem B, aqui está o trem A, e eles vão, ó, se juntar. Beleza? Então a primeira ideia do exercício é justamente essa, é considerar o trem, os dois trens, como um corpo extenso, ou seja, o seu comprimento vai influenciar no movimento. Beleza? Então é a primeira situação do exercício. Então, voltando, eu tenho dois trens, se deslocam sobre trilhos paralelos em movimento retilíneo uniforme, MRU. O que ele pede? O intervalo de tempo para que um trem ultrapasse completamente o outro a partir da posição indicada e o correspondente deslocamento de cada um dos trens. Beleza. Ok? Então essa é a nossa situação. Tá? Então vamos passar para cá. Então a nossa situação inicial é essa. Eu tenho dois trens com velocidades. O primeiro trem, velocidade de 20 metros por segundo, o segundo trem de 15 metros por segundo. Ambos os trens têm velocidade constante, ou seja, eles estão no MRU, movimento retilíneo uniforme. Mas o que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Você tem o primeiro trem andando com uma velocidade e você tem o outro trem andando, tá? Só que esses dois trens, eles estão o quê? Com velocidades diferentes. O que está na frente, ele anda mais devagar. O que está atrás, ele anda mais rápido. Então eles vão se deslocar e o segundo trem vai ultrapassar nesse deslocamento, ok? Então o que acontece? Esse primeiro trem aqui, ele vai se deslocar. O segundo também vai se deslocar, mas vai chegar uma determinada hora que esse daqui, o primeiro, tá, que está andando mais rápido, ele vai ultrapassar o segundo, que está andando mais devagar. Então a ideia aqui é descobrir em quanto tempo esse deslocamento, essa ultrapassagem vai ocorrer. Beleza? Então essa é a primeira situação do problema. Tá? Muito bem. Agora é o seguinte. Só que antes a gente calcular, verificar esse tempo, calcular esse tempo que ele pede, que é um intervalo de tempo, nós temos que falar de uma coisa antes, que é a chamada velocidade relativa. O que seria a velocidade relativa? É quando eu tenho a velocidade de dois móveis. Tá? Primeira situação. Eu tenho dois carros, ok, com velocidades, tá, diferentes, ok? Não sei, não preciso saber quem é quem aqui, só estou dizendo. Então tenho dois carros andando numa estrada, indo no mesmo sentido, ok? Então eles estão indo da esquerda para a direita. Perceba, se esse carro aqui, o primeiro, o carro A, ultrapassar o carro B, tá?
Quando você está numa estrada e você vê um carro ultrapassando o carro que você está presente, você não consegue identificar as pessoas que estão dentro desse carro? Sim, eu consigo visualizar as pessoas que estão dentro do carro. Então, se eu tenho um carro, esse carro aqui for ultrapassar o primeiro, você consegue visualizar todo mundo. Tá? Então, o que acontece com a velocidade relativa? A chamada velocidade relativa. No caso de dois móveis indo no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser o módulo da velocidade do A menos a velocidade do B. É por isso que você consegue visualizar as pessoas que estão dentro do carro. Beleza? Então, dois móveis, dois veículos, dois corpos andando no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração entre elas, no caso de uma ultrapassagem. Então, nesse caso aqui, mesmo sentido. Ok? Agora, vamos imaginar essa situação. Eu tenho dois carros, dois móveis, vindo em sentidos opostos. Bom, então vamos imaginar a situação. Você está no carro A, você tem o seu colega no carro B. Quando um ultrapassa o outro, você consegue visualizar quem está dentro do carro? Muito provavelmente não. Por quê? Porque as velocidades elas se somam. A velocidade, você tem essa sensação de que a velocidade aumentou. Então a velocidade relativa é igual à velocidade A mais a velocidade B. Aqui não precisa ser em módulo. Por quê? Desculpa, tem que ser em módulo. Módulo da velocidade A mais o módulo da velocidade B. Por que módulo? Ora, tá vendo que eles estão em sentidos opostos? Digamos que esse cara aqui tem velocidade de 10 metros por segundo. Esse daqui também tem velocidade de 10 metros por segundo. Mas ele está indo no sentido oposto. Então a velocidade dele deveria de ser quanto? Menos 10 metros por segundo. Tá? Só que na hora de calcular a velocidade relativa, eu sempre vou ter que somar o módulo das velocidades. Ok? Por quê? Porque aqui eu não vou ter o sinal. Porque se eu faço a soma das velocidades com os sinais, ó, aqui é 10 metros por segundo, aqui é menos 10 metros por segundo. O que vai ocorrer? Quando eu somar vai dar zero. Então eu não vou ter velocidade. Tá? Então, na velocidade relativa, no caso de dois veículos, dois móveis indo no mesmo sentido, em sentidos opostos, é a soma dos módulos da velocidade. Então aqui é sentidos opostos. Ok? Então, sabendo o que é a velocidade relativa, eu vou poder trabalhar com esse problema. Então, primeiramente, o que nós temos nessa situação? Nós temos dois veículos, dois trens, andando em movimento retilíneo uniforme. Eles estão indo no mesmo sentido. Ok? Mesmo sentido, eu vou calcular a velocidade relativa. Beleza? Que vai ser igual a quem? Módulo de 20 menos 15. Então, a diferença entre as velocidades. Eu vou ter módulo de 5. Só que 5 é positivo, o módulo dele continua sendo positivo. Metros por segundo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que encontrar aqui é a velocidade relativa, porque eu tenho dois veículos, um querendo ultrapassar o outro. Beleza? Ok. Bom, só que, como eu disse antes, tá vendo que a traseira do trem B bate certinho com a frente do trem A? Então, qual vai ser o deslocamento que o trem A tem que fazer para ultrapassar o B? Ora, o trem B não tem 40 metros? Então esse cara aqui tem que andar 40 metros. Beleza, ok. Porém, olha o comprimento dele. Ele tem 32 metros. Então o deslocamento que o A tem que fazer, então ΔS do trem A vai ser igual aos 40 metros do trem B mais os 32 metros do trem A.
beleza? Então, qual vai ser o deslocamento que o trem A vai fazer? Ele vai fazer 72 metros, ok? Então, eu tenho o deslocamento que o A vai fazer. Eu tenho a velocidade relativa entre os dois trens. E eles estão em movimento retilíneo uniforme. Ora, então, o que nós temos? A velocidade é igual ao deslocamento divididos pelo tempo. Nesse caso, qual é a velocidade que eu tenho? É a velocidade relativa. Agora é só substituir. Velocidade relativa, 5 metros. Deslocamento que o trem A percorreu, 72. E eu quero calcular o tempo. Ó, fazendo aqui as trocas, né? Está dividindo, passa para cima. Então eu tenho que tempo é igual a 72 divididos por 5, que vai dar 14,4 segundos. Então, quanto tempo o trem A vai ultrapassar o trem B? Ele vai ultrapassar em 14,4 segundos. Ok? Então, feito a letra A do problema. Na letra B, ele pede qual é o deslocamento que ambos os trens vão fazer. Ok? O correspondente do deslocamento. Então, vou usar essa mesma formulinha aqui, ó. Vou usar a mesma fórmula, só que agora separando para o trem A e para o trem B. Então, velocidade A igual ΔS de A. Qual é o tempo que o trem A andou? 14,4. Então, a velocidade do trem A é 20, igual deslocamento do trem A sobre 14,4. Passando para cima, multiplicando. Então, o deslocamento do trem A é igual a 20 vezes 14,4, que vai ser igual a 288 metros. Beleza? Então, o trem A, ele vai percorrer que deslocamento? Que distância ele vai percorrer? Ele vai percorrer 288 metros. E do trem B? O trem B, vou usar a mesma fórmula, só que agora relativa ao B. Velocidade de B é igual a ΔS de B sobre tempo. Ora, o tempo é o mesmo, 14,4. Então, já vou fazer direto. ΔS de B é igual a velocidade do B é 15 vezes 14,4. ΔS do B vai dar 216 metros. Beleza? Bom, então, o que acontece nessa situação? O trem A quer ultrapassar o trem B, mas ambos estão em movimento, então o deslocamento que o primeiro, o trem A, vai fazer vai ser de 288 metros. Ou seja, para ele ultrapassar o trem B, ele vai ter que andar 288 metros. E o trem B, que está sendo ultrapassado, e ele está com uma velocidade menor, ele vai percorrer uma distância menor. Ok? Bom, meninos, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula, tá? Um abraço, bons estudos!